A paz do Senhor, a palavra de hoje está na Epístola de Romanos, capítulo 5, 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra? O primeiro ponto está aqui, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que entender e estar sempre no nosso coração, que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez com que nós, através da morte dele, que nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador e único, quando nós descemos naquelas águas do batismo, nós temos uma reconciliação com Deus, porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. E tudo isso é fé, é certeza, é confiança. Então você que está até mesmo desanimado, passando por luta, desanimada, às vezes você tem momentos de fraqueza, momentos de que pensa em desistir porque a luta está grande. Entenda algo, é pela fé. Você tem que começar a acreditar e confiar e ter essa certeza que o Senhor Jesus Cristo te escolheu. Ele morreu na cruz por você, não foi mais ninguém. Porque às vezes você ouve uma pregação, você ouve uma palavra, você ouve alguém falar algo para você, ou você vê uma situação e aquilo te afeta, te desanima, aquilo te desmotiva. Mas entenda algo, que foi Jesus Cristo que morreu na cruz para que você venha se reconciliar com Deus. Não foi mais ninguém. E é Ele que te escolheu. Então, pela fé, você tem que começar a viver. Não olhe a circunstância, mas olha a certeza que Jesus Cristo fez por você. E você vê aqui, que aqui ele nos ensina algo importante, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Você vê, por isso que nós passamos por luta. Por isso que você está passando por luta. Seja você está doente, seja você está passando uma luta no casamento, na vida sentimental, seja na vida financeira, seja você passando por uma luta dentro da igreja, uma luta que eu falo é perseguição, você está no meio de seu nome no meio de fofocas, né? Você está
passando luta no seu trabalho, seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, entenda, essa dificuldade, essa tribulação, essa luta que você está enfrentando, o Senhor está contigo. Não é para você questionar, não é para você murmurar, não é para você reclamar, mas é para você adquirir experiência espiritual, para você crescer. Ah, mas pastor, como que eu adquiro uma experiência espiritual passando por tanta tribulação, por tanta luta? Uma hora é uma coisa, uma outra hora é outra coisa. É aí que você tem que entender a palavra do Senhor. Porque o cristão, a cristã que vive em Cristo, ela não vive mais ela, mas vive Cristo dentro dela. E se vive Cristo dentro dela, ela vive pela fé, ela vive pela certeza. A tribulação faz com que você venha ter mais fortalecimento na palavra, na presença do Senhor. Mas pastor, como consigo isso? É você lendo mais a Bíblia, é você orando mais, porque quanto mais você está passando por luta, mais você precisa orar, mais você precisa jejuar, mais você precisa ter conhecimento da palavra, ler a Bíblia, escutar pregações, palavras que edificam o teu espírito, não que motivam. Está dando para entender? Pregações que motivam não vai te trazer a nada, pelo contrário, vai te trazer desilusão. Mas palavras que te ensinam vai te edificar o teu espírito para que você possa passar por essa luta que você está enfrentando. Aí sim você vai crescer e vai ter experiência. Outro ponto aqui, ó. E essa tribulação faz o quê? Faz que você venha ter essa paciência. Para quê? Para ter mais experiência. E a experiência traz esperança. Você entendeu? Porque a luta que você está enfrentando, nesse momento que você está passando, seja qual for, seja aquela luta que aparentemente o teu corpo está cansado, até mesmo você que está com uma doença que faz muito tempo, a tua esperança está se acabando, calma, se apegue ao Senhor, tenha paciência. Por quê? Porque essa paciência ela vai adquirindo em você cada vez mais conhecimento, fortalecimento, experiência. Porque quando você tem paciência, a tua mente, o teu coração, ele fica mais calmo. É nessas horas que você vai observar o que está acontecendo em volta de você. Você está passando por uma luta nesse momento? Tira a aflição do coração. Tira 5 minutos, 10 minutos agora, nesse momento. Sai para algum lugar isolado e ora para o Senhor. Conversa com o Senhor. Como você estivesse conversando com um amigo, com seu pai, com a sua mãe, com uma pessoa que você confia. É assim que você fala com o Senhor. Nesse momento você faz isso. Explica, mostra para Ele, tira tudo do teu coração. Senhor, estou passando por isso, não estou aguentando, sou tão fraco, sou tão fraca, me ajuda. A minha esperança está no Senhor. Eu sei que o Senhor me escolheu, o Senhor conhece o meu maior íntimo, minha maior força, mas Senhor, é o Senhor que me conhece. Me ajuda, alivia meu coração. É esse tipo de oração que você tem que chegar nesse momento. Não é murmurando, não é reclamando, não é chorando, não é se lamentando. Não, é para que Deus venha ouvir você e você pedindo para Deus misericórdia para Ele te ensinar a viver esse momento que você está vivendo. Porque assim você vai crescer, assim você vai ter experiência. E essa experiência ela vai trazer o quê? Esperança. Porque quanto mais experiência você tem na tribulação, mais fé você tem, mais certeza, mais confiança. E para isso é necessário você crer, é necessário você ter fé, é necessário você buscar o Senhor. E não se acomode, porque às vezes você que acontece, a maioria das pessoas, na hora que passa a tribulação, elas diminuem o ritmo de oração, elas diminuem a quantidade de ler a Bíblia, de escutar a palavra do Senhor. Não,
acorda, dispersa, não fica com a mente dispersa, mas fortalece, ora mais, jejua mais, está em paz. É nessa hora que você tem que clamar ao Senhor, para que Ele venha te dar experiência, te preparar, te capacitar, para que quando vier se levantar algo contra a sua vida, você já está renovado, não vai te pegar você de surpresa. Mantenha o mesmo ritmo de oração, você faz esse propósito, ora 1 hora, 40 minutos todo dia, leia a Bíblia todo dia, busca o Senhor como fosse a última coisa que você fosse fazer da sua vida. Hoje é um novo dia, um novo amanhecer, você não sabe o que vai acontecer, mas quando você busca a presença do Senhor, você está cheio do Espírito dele, então nada te abala. É por isso que você vai ter aqui, como ele fala aqui, ó, e você vai ter esperança, e a paciência gera experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Você está vendo? Porque quando você tem esperança, você tem fé, você tem certeza, pode falar, pode dizer, pode falar o que quiserem para você, mas a tua esperança, a tua fé está na palavra do Senhor, então não vai trazer confusão para você. Se está trazendo convulsão, dúvida para você, confusão, dúvida, incerteza, segurança do que você está passando, vem um e fala uma coisa, vem outro e fala outra coisa, se apega ao Senhor, ora mais, porque só Ele tem a certeza e só Ele no íntimo da tua oração, é Ele que vai falar, não é o homem. Então abra seu coração, escuta essa palavra que o Senhor está falando para ti, porque Ele dá certeza. Foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz para que você hoje pudesse estar aqui ouvindo essa palavra, Ele te fortalecendo para te preparar para que você venha assim ser merecedor, merecedora da vida eterna. Continue firme, não desanime. Outro ponto aqui importante aqui para nós aprendermos, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, antes, eu e você, o que éramos? Nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Pelo nosso pecado. Os nossos pecados afastavam a presença de Deus da nossa vida. E o diabo ele é tão astuto que você vê que ele ensina no mundo que nós vivemos, nesse mundo terreno, ele ensina a nós, ele nunca negou Deus, ele nunca negou Jesus Cristo, mas ele sempre nos ensinava como Jesus Cristo, um coitadinho, que você podia chegar de qualquer maneira nele, e colocava você com situações que era para intermediários, santos, imagens, para que você pedisse para aquela imagem interceder, para que Jesus pudesse ouvir a tua oração. E aí, o que falava de Deus? O mundo, que Deus é um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus distante, que não ia olhar para nós. Mas quando a palavra é revelada para você, quando Jesus Cristo se mostra quem é Ele de fato e de verdade, você vê que é completamente oposto. Por isso que Ele nos ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Porque hoje você conhece Jesus Cristo, você sabe que é um Jesus Cristo que te ouve, um Jesus Cristo que está do teu lado, um Jesus Cristo forte, um Jesus Cristo que quando você vai no nome dele, a barreira do inferno, as algemas, tudo quanto é o mal, cai por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, através da sua vida. E você chega na presença do Senhor Deus, o Deus Jeová, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, aquele Deus de Abraão e Isaque, o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Hoje você chega na presença dele chamando ele de Pai. E você vê que é um Deus bondoso, um Deus que te ama. Então vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para a palavra. Creia que o Senhor te chamou, creia que o Senhor te escolheu,
Tira esses pensamentos negativos, tira essa tribulação que está no seu coração. Sai dessa situação que você está enfrentando, essas lutas, está se levantando uma atrás da outra. Tira, sai desse meio e vai orar. Vai buscar o Senhor. Vai pedir para Deus misericórdia, porque você vai ver que Ele vai ensinar você como te dar a paz, a esperança, para que você venha ter experiência, para que você tenha certeza, para que você venha entender que Ele está do teu lado. Não importa quem você é, não importa quem você foi, o que importa é que você foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, você foi escolhida pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele disse assim: vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Se Ele chamou dessa maneira, se Ele te convidou dessa maneira, e você está passando por luta, busca nele, porque Ele vai aliviar esse fardo, para que você venha aprender com essa luta, para que você venha ter paciência. Não murmure, não reclame, não questione, faz ao contrário, ora mais, jejua mais, leia mais a Bíblia, busca mais o Senhor, se fortalece na presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou tão fraco, estou tão fraca, eu não consigo, o que eu faço? Então peça para o Senhor colocar pessoas ali que estão na mesma fé, que estão na mesma comunhão com o Senhor. Peça oração de ajuda para essas pessoas. Não fale o seu problema para a pessoa, mas fala com ele: ah, eu estou precisando de ajuda, que venha me unir com a minha fé, com a sua, em oração, porque mais vale a oração do justo. A palavra do Senhor nos ensina que 2 ligares na terra será ligado no céu. É por isso que Ele nos ensina que nós temos que tão bom quanto os irmãos vivem em união, para que quando um está caído, o outro levanta. Então faz isso. Não fala o seu problema, mas pede para aquela pessoa unir com você em oração. É assim, meu irmão, minha irmã. Desperta. Não ande sozinho, porque você não está sozinho. Nós estamos aqui tudo na mesma fé, buscando um só ideal, buscando só um caminho, que é Jesus Cristo, para que nós possamos ser merecedor da coroa da vida. Então busca no Senhor, se fortalece, tem dúvida, busca no Senhor. Amém? Pega essa palavra, abra seu coração e entenda que aqui, esse ponto principal que ele nos ensina. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então pega essa palavra, põe no teu coração, leia de novo, abra seu coração, que eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai falar contigo, porque às vezes você está ouvindo, mas você fala: poxa, mas não é isso que eu queria ouvir. Mas não é para você, entenda, a palavra é para o teu espírito que está dentro de você, para que ele venha fazer na sua mente a transformação. Aí sim, por isso que é necessário você meditar, abrir o coração e deixar que o Espírito Santo do Senhor fala contigo. Amém? Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.